Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Casey Anthony, que até hoje é conhecida como a mãe mais odiada dos Estados Unidos. Se você gosta de casos criminais, já se inscreve e aproveita para maratonar os vídeos do canal quando você terminar de ver esse aqui. Então bora lá pro vídeo de hoje. A Casey nasceu no dia 19 de março de 1986 na cidade de Warren, Ohio. Ela era a filha mais nova do George e da Cindy e ela tinha um irmão mais velho chamado Lee. Em determinado momento, a família dela se mudou para Orlando, na Flórida, e o pai dela era policial e a mãe era enfermeira. E ela e o irmão, entraram na escola e logo se adaptaram à cidade nova. Quando a Casey entrou na adolescência, a família e os amigos começaram a perceber que ela começou a desenvolver uma compulsão em mentir. E não só a respeito de coisas grandes, mas também a respeito de coisas pequenas, sabe? Então, se alguém, por exemplo, perguntasse pra ela se ela tinha comido alguma coisa que estava na geladeira, ela falava que não, mesmo que ela tivesse feito. Além de começar a desenvolver essa compulsão por mentir, ela também começou a se afastar um pouco da família. Ela se fechou bastante e não contava mais o que acontecia na vida dela. A essa altura ela já tinha entrado na adolescência, né? Então ela não contava sobre os namorados dela na época da escola, ela não dizia quem eram os amigos dela, ela saía com esses amigos, ia em festas, enfim, saía com eles e não contava para os pais onde ela estava indo. Então a família dela já não sabia mais nada do que estava acontecendo na vida dela. Essa situação continuou e inclusive foi até piorando com o passar do tempo. E quando a Casey estava no último ano do ensino médio, estava chegando próximo da data que ela ia se formar, então os pais convidaram algumas pessoas da família e começaram a questioná-la de quando seria a colação de grau. E a Casey nunca respondia, ela ficava desviando do assunto, ela dizia que ia ver e nunca dava uma data e um horário certo para os pais dela. Os pais entraram em contato com a escola dela para descobrir o que estava acontecendo, por que ela não queria falar quando que seria a formatura. E aí eles descobriram que, na verdade, ela não iria se formar agora no final daquele ano, porque ela estava indo muito mal nas matérias, ela estava com nota vermelha em várias dessas matérias, ela não tinha nota suficiente para se formar. E além disso, nos últimos meses ali do último ano, ela quase nunca ia para a escola, ela ficava matando aula. E eles não faziam ideia para onde ela ia ou com quem ela ia. Ao invés de tentar correr atrás do prejuízo, a Casey acabou desistindo de estudar, ela largou a escola e resolveu procurar um emprego. Então, em pouco tempo, ela conseguiu um emprego de garçonete em um Hard Rock Café que ficava dentro da Universal Studios, lá em Orlando. Então agora, trabalhando, ela começou a mudar, ela começou a se abrir mais, ela parecia mais feliz, ela dividia coisas com os pais a respeito do trabalho, dos amigos que ela tinha feito lá. Então eles acabaram aceitando que ela não voltasse para a escola. Logo no início de 2005, quando ela tinha ali entre 18 e 19 anos, ela conheceu um rapaz chamado Jesse Grunge e se apaixonou por ele. Em pouquíssimo tempo, os dois já estavam namorando. Apesar dos problemas que ela teve na escola e tal, e das mentiras compulsivas da Casey, parecia que ela estava melhorando, que a vida dela estava tomando um rumo, ela estava feliz no trabalho, ela estava feliz no relacionamento, parecia que ela gostava bastante do Jesse. Então os pais ficaram aliviados que meio que ela tinha tomado um rumo na vida. Porém, logo eles perceberam que eles estavam errados, porque ainda naquele ano ela deu um baita susto nos pais. Eles começaram a perceber que ela estava mudando fisicamente e que parecia que ela tinha engordado um pouco. Então eles questionaram se ela estava grávida e ela disse que não, ela negou veementemente, falou que não estava, que ela era virgem e que ela estava ofendida deles pensarem isso dela. Apesar dela ter negado, ela estava sim grávida. E ela não quis contar para os pais naquele momento porque ela confidenciou para uma amiga dela que ela queria se livrar daquele bebê. Então talvez ela tenha até considerado abortar, mas depois ela mudou de ideia e decidiu que ela teria o bebê, mas que ela daria para adoção. Então talvez ela quisesse esconder dos pais enquanto ela pensava melhor no que ia fazer, mas chegou um determinado momento que não tinha mais como ela esconder. Ela era uma menina bem magra, baixinha, então a barriga estava muito aparente já
e quando ela estava com 7 meses de gravidez, ela acabou admitindo para os pais que ela estava sim grávida. Ela estava usando roupas bem largas para tentar esconder o corpo ao longo desse tempo, mas com 7 meses a barriga dela deve ter ficado bem aparente e aí ela não tinha mais como esconder, ela acabou admitindo. Quando os pais descobriram que a Casey estava grávida, eles questionaram quem era o pai dessa criança e num primeiro momento ela disse que era o Jesse, o namorado dela, mas depois ela falou que não era o Jesse, que era um ex-namorado dela, um cara que ela tinha namorado antes dele e que tinha morrido num acidente de carro. Mas como ela mentia muito e sempre, com frequência, os pais não sabiam no que acreditar e a identidade do pai do bebê continuou sendo um mistério. Os pais dela não insistiram muito no assunto, nem para que ela contasse ou para que ela fosse atrás de quem era o pai verdadeiro, e esse assunto acabou ficando meio de lado. Ela também contou que ela pretendia dar esse bebê depois do nascimento, porque ela queria continuar com a vida dela, ela queria aproveitar para sair, para ir em festas, para namorar quem ela quisesse, mas os pais dela proibiram de dar esse bebê e disseram que iam ajudá-la a criar. Em 9 de agosto de 2005, a Casey deu à luz a uma menina que ela deu o nome de Kaylee. Poucos meses depois, na véspera do ano novo de 2005 para 2006, o Jesse pediu a Casey em casamento, ele assumiu a Kaylee como filha dele, mesmo sem ter certeza absoluta se ela era, e ele disse para Casey que ele queria construir uma família com ela, que ele a amava muito e queria um futuro ali ao lado dela, e ela aceitou. A Casey continuou morando com os pais, mesmo após o pedido de casamento, e alguns meses depois ela começou a ter a ajuda de uma babá que ela chamava de Zene, e o nome dela era Zenaida. Ninguém conhecia essa mulher, a Casey levava a filha dela até o apartamento dessa mulher para que ela tomasse conta da bebê, e os pais questionaram onde que ela tinha encontrado, como que ela tinha conhecido essa babá. Ela contou uma história bem sem pé nem cabeça. Ela disse que essa mulher era ex-namorada de um colega dela de trabalho, um cara que trabalhava no setor de TI do parque lá da Universal, e disse que esse cara pagava para Zenaida cuidar do filho dele e cuidar da filhinha da Casey. Isso não fazia o menor sentido e começou a levantar um pouco de suspeita na família dela, por que um colega de trabalho pagaria babá para a filha dela, a não ser que ele fosse o pai? Então os pais dela chegaram até a suspeitar que esse cara talvez pudesse ser o verdadeiro pai da Kaylee. O Jesse já suspeitava que talvez ele não fosse o pai desse bebê, porque o timing ali não batia de quando ele conheceu a Casey para quando ela ficou grávida, para quando ela teve o bebê. Mas ele mesmo assim quis tentar ter uma vida ao lado dela. Mas ele acabou fazendo um teste de DNA mais pra frente para confirmar, e esse teste mostrou que ele não era o pai da Kaylee. Os dois continuaram tentando fazer o relacionamento dar certo, mas em maio de 2006, um pouco menos de 6 meses depois de o Jesse pedir ela em casamento, ele acabou com o noivado e disse que ela tinha mudado muito depois da filha nascer, que ela estava se tornando uma pessoa cada vez mais estranha e mais instável, ela estava totalmente diferente. Depois do término, a Casey voltou a sair bastante, como ela fazia antes de engravidar. Ela começou a ir em festas, a ir em bares. E em uma dessas festas, ela conheceu um homem chamado Tony, ele era DJ, e os dois começaram a namorar. A Casey passava praticamente todo o tempo livre dela na casa do Tony, e ela, às vezes, até levava a filha e deixava ela lá enquanto ela estava ali aproveitando com o namorado dela. A Casey continuava morando com os pais, que ajudavam bastante na criação da Kaylee, tanto financeiramente quanto na questão de educação. Eles cuidavam mais da filha dela do que ela mesma. Essa situação continuou por mais ou menos 2 anos, até junho de 2008, quando a Casey teve uma briga muito feia com os pais e saiu de casa com a Kaylee. Ela disse que faria uma viagem a trabalho para uma outra cidade e que levaria a filha junto, mas na verdade ela acabou indo para a casa do namorado dela, o Tony. Nas semanas seguintes, depois ali de ter esfriado um pouco a briga, a mãe da Casey começou a ligar para ela para saber como ela estava e perguntando também da Kaylee, mas a Casey sempre dava uma desculpa, falava que ela estava com aquela babá, ou que ela estava brincando, que ela estava dormindo, ela nunca poderia falar. E a essa altura, a Kaylee já tinha quase 2 anos, então ela conseguiria falar com a avó no telefone, mesmo que
né, fosse daquele jeito que criança fala, crianças pequenas falam. Mas aí a avó começou a achar estranho que ela nunca poderia falar no telefone, ela nunca estava ali do lado da mãe. Mesmo falando com ela no telefone ali com uma certa frequência, os pais da Casey começaram a ficar preocupados porque já fazia mais de um mês que ela tinha saído de casa para fazer essa viagem e não tinha voltado ainda. E durante esse mês inteiro eles não tinham visto nem falado com a Kaylee. Esse sumiço da neta deles não era normal e eles começaram a achar que a Casey poderia estar escondendo alguma coisa. Em julho de 2008, o pai da Casey, o George, ele recebeu uma ligação de um desses lugares onde ficam carros que são rebocados, sabe? Aqui no Brasil chama pátio, se eu não me engano, pelo menos aqui em São Paulo chama pátio. Enfim, eles receberam essa ligação dizendo que o carro deles estava em um pátio que tinha sido rebocado de um estacionamento, estava ali aparentemente abandonado, e eles não entenderam nada porque esse carro estava com a Casey e ela tinha pego para trabalhar, para fazer essa viagem. O George foi buscar esse carro e quando ele chegou lá e abriu o carro, ele olhou ali dentro e viu que a cadeirinha da Kaylee estava lá, a cadeirinha que ela usava para andar de carro, e vários brinquedos dela, e também a bolsa da filha dele, a Casey. Além disso, quando ele abriu a porta ali do carro, veio um cheiro muito forte que parecia decomposição. Ele achou até que poderia ter um cadáver no carro, mas ele não conseguia identificar exatamente de onde que estava vindo. Então ele entrou no carro e voltou para casa. Assim que ele chegou, a mulher dele, a Cindy, também olhou ali dentro do carro e concordou que tinha um cheiro muito forte, que não era normal, e eles começaram a procurar pelo carro e abriram o porta-malas. De acordo com o relato deles, quando eles abriram o porta-malas, eles encontraram um saco de lixo e nem olharam o que tinha ali dentro. Eles só pegaram aquele saco, jogaram fora e espirraram uma lata de bom ar dentro do carro, uma lata inteira para tentar tirar aquele cheiro forte, e deixaram todas as portas abertas para ventilar. Os dois ficaram assustados, né, se perguntando por que a Casey tinha abandonado o carro, o que tinha acontecido com a Kaylee, por que estava aquele cheiro tão forte de decomposição dentro do carro. Então eles tentaram ligar para a filha para falar com ela por telefone e ela não atendeu, o que fez com que a mãe dela fosse até a casa do Tony, namorado da Casey. Quando ela chegou lá, era de manhã ainda, e tanto a Casey quanto o Tony estavam claramente de ressaca e sob efeito de drogas, e a Kaylee não estava ali em lugar nenhum. Ela questionou a filha dela para saber onde que a Kaylee estava, e ela deu aquela desculpa padrão de que a filha estava com a babá, mas a mãe não acreditou nela, começou a pressioná-la, e ela foi ficando mais nervosa, mas não respondia onde que a filha dela estava. Então a mãe dela pegou ela pelo braço e a obrigou a voltar para casa com ela. Chegando em casa, a mãe dela ligou para a polícia para denunciá-la por roubo de veículo, roubo de dinheiro deles, né, dos pais dela no caso, e também para denunciar o desaparecimento da Kaylee. Nesse meio tempo, antes da polícia chegar, a Casey começou a contar o que ela dizia que era verdade, e ela disse que tinha ido encontrar com a babá em um parque para entregar a Kaylee, já que essa mulher ia tomar conta dela naquele dia, e que quando ela chegou no local, a babá teria segurado a Kaylee perto dela à força, empurrado a Casey para longe e levado a menina embora. Aí a mãe dela ligou de novo para a polícia e disse que na verdade tinha sido um sequestro. Então ela quis colocar a Casey para falar, e a Casey disse que sabia quem tinha raptado a filha, mas que o telefone que essa mulher tinha, né, tinha sido cancelado, que ela tinha tentado ligar no telefone e que era informada que o número tinha sido cancelado. Ela disse também que aquela mulher tinha ligado para ela naquele dia e deixado ela falar no telefone com a Kaylee, que aparentemente estava bem. Ela disse também para a polícia que o nome daquela mulher era Zenaida Gonzalez, que ela conhecia como Zene. A Casey disse que também vinha conversando com essa mulher pela internet por um site que chamava MySpace, que era uma rede social bem famosa ali na primeira década dos anos 2000, principalmente nos Estados Unidos, eles usavam bastante. Ela disse que estava trocando mensagens com essa mulher por lá e que a Zenaida disse que devolveria a menina no dia do aniversário dela, em agosto. Claro que ninguém acreditou nessa história bizarra que ela contou sem pé nem cabeça,
porque ela não estava demonstrando a menor preocupação com a filha dela, e mesmo que a Kaylee estivesse bem, ela estava com uma mulher estranha, tinha sido raptada, então era muito bizarro ela não mostrar nenhuma preocupação com a filha dela. Quando a polícia chegou na casa dos pais dela, eles a questionaram novamente, ela repetiu aquela história e eles pediram para que ela os levasse até o último lugar onde ela tinha visto a filha e essa Zenaida. Ela levou os policiais até um complexo de apartamentos, tipo um condomínio com uns prédios baixinhos, e disse que ali era o local onde a babá morava e que normalmente ela levava a filha dela até lá e deixava lá para que a Zenaida tomasse conta dela. Só que isso contradizia a primeira versão que ela contou, porque ela disse que tinha levado a Kaylee até um parque e encontrou com a Zenaida lá, e a Zenaida puxou a filha dela à força e levou embora. Então agora ela estava dizendo que na verdade ela tinha levado a menina até o apartamento e depois não a viu mais. Ela descreveu como essa mulher era fisicamente, então ela disse que ela era alta, tinha mais ou menos 1,70 m, que ela era magra, tinha um cabelo preto e um sorriso perfeito, e ela parecia ser hispânica. A polícia passou então a procurar essa babá. Eles foram até esse apartamento, bateram lá e tal, mas ninguém atendeu, parecia que estava vazio. Então eles foram até o zelador lá do local e pediram para ver os registros de quem tinha morado lá nos últimos meses. A pessoa responsável falou que o apartamento estava vazio há pelo menos 4 meses. E aí já demonstrava que não dava para essa mulher ter morado lá, porque a Casey tinha sumido há só 1 mês. A polícia também analisou as filmagens das câmeras de segurança do local, principalmente do dia que a Casey disse que deixou a filha lá pela última vez. A gravação mostrava todas as pessoas que tinham passado por ali pelo local naquele dia, e nas filmagens não aparecia ninguém que batesse com a descrição que a Casey deu, e também não aparecia nem ela e nem a Kaylee. Ficou claro que ela não estava falando a verdade sobre o que tinha acontecido com a filha dela, então a partir daquele momento ela passou a ser alvo da investigação. Os policiais fizeram mais perguntas para Casey a respeito dessa babá, e ela disse que as duas tinham trabalhado juntas no restaurante em que a Casey trabalhava atualmente. A polícia foi até o local e acabou descobrindo que ela não trabalhava lá. Há muitos meses ela tinha sido despedida. Então eles não falaram isso para ela, eles não disseram para ela que descobriram que era mentira. Eles foram com a Casey de novo até o lugar e pediram para que ela os levasse até o chefe dela. A Casey, ela agiu como se ela trabalhasse lá ainda. Ela entrou pela entrada lá dos funcionários, só que ela entrou num local ali que ela não sabia muito bem onde ela estava, e deu para perceber que ela não trabalhava mais ali, que ela não sabia quem que era a pessoa ali responsável, quem que era o chefe, e aí ela acabou admitindo para a polícia que ela não trabalhava mais naquele lugar. Talvez isso tenha sido a gota d'água para a polícia, porque pouco tempo depois, no dia 16 de julho, a Casey foi presa. Aquele carro que ela estava usando, que era dos pais dela, que estava com um cheiro bem forte, foi apreendido pela polícia e foi levado para investigação. Eles usaram um cão farejador para tentar achar evidências no carro, e o cachorro indicou que um cadáver estava ou tinha estado dentro do porta-malas. É claro que eles já tinham olhado que não tinha um corpo lá dentro, mas eles olharam com mais atenção aquele tapetinho que fica ali no porta-malas, sabe? Que fica no chão ali do porta-malas. E eles viram que tinha uma marca ali que parecia ser mais ou menos do tamanho de um corpo pequeno. Apesar de não existirem evidências concretas ainda, ficou bem claro para a polícia que em algum momento algum corpo, possivelmente de uma criança, tinha ficado no porta-malas do carro. Então eles colheram aquela amostra daquelas manchas que tinha no tapetinho e fizeram testes para descobrir o que era aquilo. Os resultados dos testes de laboratório confirmaram que aquilo ali eram resquícios de matéria orgânica decomposta e que também tinha resquícios de clorofórmio ali no tapete, que é um anestésico externo que geralmente é utilizado para induzir desmaio. Eles também encontraram cabelos no porta-mala e um teste de DNA mostrou que esse cabelo era de alguém da família Anthony, que podia ser da Cindy, que era a mãe, da Casey ou da Kaylee, de uma das 3. O computador da família também foi investigado e eles acharam no histórico de pesquisa que alguém tinha procurado como fazer clorofórmio.
A mãe da Casey, a Cindy, tentou assumir a culpa por aquilo, porque ela disse que estava pesquisando clorofila, na verdade, porque o cachorro da família estava comendo grama e ela queria saber se era tóxico, mas ela acabou clicando sem querer numa pesquisa sobre clorofórmio. Porém, depois a polícia conseguiu provar que ela não estava em casa no momento que foi feita essa pesquisa, então só poderia ter sido a Casey. A Casey continuava presa e sendo interrogada pela polícia. Eles mostraram uma foto para ela de uma mulher e perguntaram se ela reconhecia aquela pessoa, e ela disse que não. Aquela mulher da foto era a verdadeira Zenaida Gonzalez, era uma mulher que existia de verdade, só que essa Zene, que ela dizia que tinha levado a filha dela, não existia, era uma pessoa que ela tinha inventado. Depois de ficar mais ou menos um mês na prisão, a Casey, ela contratou um advogado que era bem famoso lá, ele é famoso até hoje, que ele chama José Baez, e esse cara ele também foi contratado depois pelo Aaron Hernandes, quando ele foi julgado pelo caso lá do duplo homicídio em Boston. Eu já falei desse caso aqui no canal, vou deixar o link para vocês nos cards. Mas enfim, ela contratou esse cara e ele escreveu uma carta para o xerife responsável pelo caso, dizendo que a Casey estava disposta a ajudar a polícia nas investigações, porque afinal era a filha dela que estava desaparecida. A essa altura, a fiança a ser paga para que ela saísse da cadeia era de $500 mil, e esse valor acabou sendo pago por um apresentador de TV, pelo que eu entendi, ele era um apresentador, chamado Leonard Padilha, e pelo que eu li em alguns sites, ele fez isso porque ele achou que a Casey levaria os investigadores até o corpo da Caylee, ou que ela levaria eles até outras pistas, mas isso não aconteceu. Ela saiu da prisão com uma tornozeleira eletrônica e ficou na casa dos pais dela, meio isolada ali de todo mundo. Quando a Casey saiu da prisão, a história já tinha explodido, estava todo mundo falando sobre isso, então repórteres ficaram ali na frente da casa dos pais dela, dia e noite, tentando cobrir ali tudo que estava acontecendo, qualquer novidade, e ela estava sendo muito julgada pelas pessoas, porque alguns detalhes da investigação policial se tornaram públicos. A Caylee já estava desaparecida há semanas, mas levou mais de um mês para que a polícia fosse informada a respeito, o que nem foi feito pela Casey, que era a mãe dela, e sim pela Cindy, a mãe da Casey. Além disso, durante esse mês que a filha dela ficou desaparecida, a Casey ela foi a diversas festas, ela foi em bares, ela ficou na casa do namorado, saiu com amigas, ela chegou até a fazer uma tatuagem escrito Bella Vita, que em italiano é Bela Vida ou A Vida é Bela, e parecia que a filha dela nem estava desaparecida. Além dos repórteres, pessoas comuns também apareciam ali perto da casa dela, o que acabou se tornando uma dor de cabeça para a família dela e para os vizinhos, porque essas pessoas ficavam fazendo protestos contra o fato dela ter sido libertada, mesmo após o pagamento da fiança. 8 dias depois de voltar para casa, ela acabou sendo presa novamente, mas por uma coisa que não tinha nada a ver com a Caylee. Dessa vez, ela foi pega forjando assinaturas em cheques, então ela foi presa por falsificação de assinatura e falsidade ideológica, e depois ela acabou sendo solta novamente porque os pais dela pagaram a fiança. Alguns dias depois, no dia 8 de dezembro de 2008, um homem estava trabalhando ali na mata que ficava mais ou menos próxima à casa dos pais da Casey, quando ele achou um crânio humano que tinha vários pedaços de fita adesiva colados nele. Ele ligou para a polícia, que foi até o local, e quando eles chegaram, eles começaram a fazer algumas buscas e acharam um saco de lixo com algo que parecia ser um restante de ossada. Estava aberto esse saco, e ali do lado tinha também um outro saco que parecia um saco de lavanderia, sabe esses saquinhos que você usa para lavar peças delicadas e tal, para colocar dentro da máquina? Então tinha esse outro saco e dentro dele tinha um cobertor do ursinho Pooh. Então a polícia imediatamente soube que era uma criança. Eles levaram esse corpo para ser analisado, né, essa ossada, e 11 dias depois, no dia 19 de dezembro, eles confirmaram que aquele corpo era o da Caylee. Eles conseguiram um mandado de busca depois disso e entraram ali na casa da família da Casey. E quando eles foram até o quarto que era da Caylee, eles viram que era todo temático, era todo decorado com coisas do ursinho Pooh.
Além disso, o saquinho onde o cobertor foi encontrado, aquele saquinho de lavanderia, ele era vendido em pares e eles acharam o outro par, que não estava na cena do crime, né? Tinha um na cena do crime e o outro estava lá na casa deles, na lavanderia. Depois disso, a Casey foi acusada de homicídio e ela ficaria presa até o julgamento. A família dela, especialmente os pais, foi bem massacrada pela mídia. O pai dela até chegou a sair de casa para tentar evitar um pouco todo o circo que tinha virado aquilo, e ele ficou hospedado em um hotel. A saúde mental dele estava muito abalada, então ele estava misturando bebida alcoólica com remédios e drogas. E aí ele ficou sumido por algumas horas e ligaram para a polícia para ir lá checar como que ele estava. E eles o encontraram lá, não sei, talvez aparentemente inconsciente. E ele tinha escrito uma carta ali, um bilhete de suicídio, falando que ele ia se encontrar com aquele. Mas no final ele ficou bem, ele sobreviveu, mas aquilo claramente tinha abalado muito ele, estava mexendo muito com o psicológico dele. E em maio de 2011 teve início oficialmente o julgamento da Casey. O advogado da Casey afirmou que o pai dela tinha abusado sexualmente dela a partir de quando ela tinha 8 anos de idade e que por causa daquilo ela se tornou uma mentirosa patológica desde cedo, porque ela precisava mentir para esconder aquilo do resto da família dela. Quando o pai dela depôs, ele disse que isso não era verdade e que a filha dele era uma mentirosa compulsiva, e isso estava evidente para todo mundo, porque realmente ela tinha mentido muitas vezes durante a investigação e mudado a versão do que ela falava. Uma hora ela falava uma coisa, depois ela falava outra, depois ela voltava a falar a primeira coisa que ela tinha falado, então ela era muito inconsistente. A acusação queria que ela fosse condenada à pena de morte e disse para o júri o que eles imaginavam que tinha acontecido. Eles disseram que a Casey havia matado a própria filha usando o clorofórmio para deixá-la totalmente inconsciente, e aí depois ela usou essa fita adesiva, fita isolante, para cobrir a boca dela e as narinas para que ela sufocasse. Depois que a Casey sufocou, ela enrolou a filha no cobertor, deixou no porta-malas e aí ela foi passar a noite na casa do namorado, e só no dia seguinte ela levou o corpo da Casey até a mata e abandonou lá dentro do saco de lixo. Eles também frisaram que a Casey não mostrou o menor sinal de preocupação pelo desaparecimento da filha dela, pelo contrário, ela foi para festas, ela só queria curtir a vida, ela ficou usando drogas, ficou na casa do namorado dela, enfim, mostrava que ela não estava nem aí para a filha dela. Já a defesa dizia que a Cindy, a mãe da Casey, tinha saído para trabalhar naquele dia e o George, que era pai dela, e a própria Casey ficaram em casa cuidando da Kaylee. Em determinado momento, a Kaylee teria sumido e aí os dois começaram a procurar por ela e o George achou a neta afogada na piscina, onde ela teria caído por acidente. Aí ele disse para Casey que a mãe dela não a perdoaria jamais, que aquilo era culpa dela, mas que ele a ajudaria a se livrar do corpo. Então, nesse momento, eles teriam enrolado a menina no cobertor, colocado no saco de lixo e jogado lá na mata. Já a Cindy, a mãe da Casey, acreditava que a filha estava cuidando da Kaylee e que aí ela se distraiu por um momento e a Kaylee caiu na piscina, se afogou e aí ela entrou em pânico, não sabia o que fazer e achou que a melhor solução seria colocar o corpo da filha naquele saco de lixo e também se livrar dele na mata. Já o George, o pai da Casey, ele achava que a filha estava dando calmantes para Kaylee, para que a Kaylee dormisse e não ficasse atrapalhando ela, não ficasse enchendo o saco. E nesse dia, por engano, ela acabou dando calmantes demais e a menina acabou morrendo. Todo o julgamento estava sendo transmitido por várias emissoras de TV, aquilo tinha virado um circo midiático. E em julho de 2011, depois de 10 horas de deliberação, o júri veio com a sentença. Eles entenderam que a Casey não era culpada pela morte da Kaylee. Ninguém conseguia acreditar que ela tinha sido absolvida, as pessoas ficaram totalmente revoltadas porque tudo mostrava que tinha sido ela que tinha cometido esse crime, mas mesmo assim ela conseguiu se livrar do assassinato da filha dela e foi absolvida.
A defesa conseguiu fazer parecer que aquilo também era culpa do pai da Casey, porque ele tinha abusado dela, então ela era uma coitada, e que também ele tinha ajudado a esconder o corpo da netinha dele, que tinha morrido por acidente. Então acho que o júri acabou ficando com pena dela e acabou sendo convencido por essa versão. Apesar de ter sido absolvida do homicídio, a Casey foi condenada ainda por prestar informação falsa à polícia. Então ela seria condenada a ficar 1 ano na prisão e pagar uma multa de $1.000. Mas como ela já tinha ficado na prisão todo aquele tempo, desde que ela foi presa, né, quando encontraram o corpo, até o julgamento, então o juiz já considerou que estava pago e ela foi liberada logo depois. Em 2016, ela tentou abrir um estúdio de fotografia que chamava Casey Photography. Ela até criou uma conta no Twitter e tal, mas ela recebia tantas perguntas sobre o caso que ela acabou desistindo e deletou essa conta. Já em 2017, ela deu uma entrevista pela primeira vez a respeito desse caso. Eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Mas nessa entrevista ela disse que até hoje ela não sabe exatamente o que aconteceu com a Caylee e que ela não se importa com a opinião dos outros, porque ela dorme muito bem à noite e ela tá super bem com ela mesma. O que repercutiu muito mal com as pessoas, né? Porque mesmo que supostamente ela não tivesse matado a filha dela foi assassinada. Então, como que ela tava tão bem assim, né? Como que ela dormia bem todas as noites sabendo que a filha dela foi assassinada? Essa entrevista foi considerada muito estranha, né? Foi bizarra, contraditória e ao mesmo tempo foi reveladora porque, novamente, ela mudou a versão dos fatos e acabou trazendo mais perguntas para as pessoas do que respostas. Ela também contou nessa entrevista que ela estava trabalhando como investigadora particular porque ela queria ajudar pessoas que, como ela, estavam sofrendo acusações injustas. Então, ela achava que a acusação que ela tinha sofrido de assassinar a filha era injusta. Ela também estava morando e trabalhando com um homem chamado Patrick McKenna, que trabalhou com os advogados de defesa no caso dela. Mas não existem informações se eles estavam envolvidos romanticamente ou se era só uma relação assim de trabalho ou que ela via ele como um mentor assim dela. Em 2019, ela foi vista novamente indo a festas, saindo com alguns homens, porque, de acordo com pessoas próximas dela, disseram que ela entendia que ela já não tinha mais nada a esconder para ninguém, que ela não devia nada a ninguém e que ela voltaria a aproveitar a vida. No mesmo ano, ela anunciou que estava trabalhando num roteiro para fazer um filme sobre a vida dela e sobre a morte da Caylee, mas por causa do que vem acontecendo desde o ano passado, ela acabou que os planos foram cancelados e não tem previsão de realmente sair um filme. Me contem aqui nos comentários se vocês acham que a Casey fez isso, se ela é culpada, o que vocês acham que aconteceu. Eu sinceramente acho que ela é sim, e eu não acho que a Caylee caiu na piscina. Eu acho que ou ela sufocou a filha lá com a fita adesiva de propósito, ou ela deu esse remédio pra ela, esse calmante, mas eu não acho que foi na piscina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês na próxima. Tchau!